vou primeiro aqui gravar, depois vamos cortar, né, na hora que a gente começa. Deixa só ver aqui, abrir. Isso, bom, eu vou também fazer uma introdução no começo. Certo. E, ok. Talvez depois o que eu vou fazer também, vou brincar um pouco aqui com, mas talvez a senhora nem vai ver, com a visão, né? Tá, sim. Tá bem, tá certo. Ok, vamos lá. Então, vamos começar. Aqui. Isso. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do programa Despertar com Justiça e Paz. Hoje é sábado 2 de setembro. Finalmente iniciamos este mês tão importante na caminhada da igreja, o mês da Bíblia, também um mês marcante. Será o mês em que vamos celebrar o grito dos excluídos, os 200 anos de independência do Brasil, num tempo também politicamente muito desafiador. É um mês realmente super importante também, porque começa o tempo da criação. Vamos celebrar junto com a Igreja Universal esse tempo tão importante que nos vincula, nos religa a toda a criação. Dia 5 celebraremos também o Dia da Amazônia. Enfim, se abre para nós um mês cheio de vida, cheio de oportunidades. E como sempre, toda sexta-feira, a gente se encontra aqui com vocês para vivermos juntos o nosso Despertar, programa de Justiça e Paz, programa que alcança o Brasil inteiro. Eu sou o Padre Dário, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e junto conosco hoje uma entrevistada conhecida já por todas e todos, mas com grande alegria voltamos a acolhê-la entre nós. Irmã Maria Inês, bem-vinda, Irmã Maria Inês, como está? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Padre Dário. Também um abraço e um grande bom dia a todos que nos acompanham nessa entrevista, neste momento de partilha, de comunhão que vamos fazer em mais este programa Conversa de Justiça e Paz. Muito obrigado, irmã Maria Inês. Maria Inês Vieira Ribeiro, então, conhecida por todos porque por tantos anos foi a presidente da Comissão de Religiosos e Religiosas do Brasil, a CRB. E hoje será esse um dos temas que vamos dialogando com a irmã, né? Um pouco o legado de toda essa longa experiência. Mas também falaremos das suas atividades atuais, dos novos desafios, da sua leitura da igreja e dos desafios, das encruzilhadas que a igreja vem atravessando nesse tempo. Enfim, teremos muitas oportunidades para dialogarmos juntos e juntos. Como sempre, as pessoas que querem interagir podem também deixar um comentário no YouTube, no chat, uma reflexão. É sempre útil essa interação entre todas e todos. O programa Despertar com Justiça e Paz vem tratando temas muito diferenciados. Já entrevistamos muitas pessoas. Nasceu com o objetivo de escutar a voz dos bispos para tentar aproximar mais, né, também a voz dos bispos, aquela dos cristãos e cristãos leigos do Brasil, mas depois percebemos a importância de alargar, né, essa contribuição ao pensamento de outras esferas e outras representações da igreja. E também os temas, irmã Maria Inês, têm sido muito vários, né, conforme as dinâmicas e as urgências que a nossa comissão enxergava, né? Bastante vinculados à atualidade. Bom, sempre a primeira pergunta que fazemos aos nossos hóspedes é para falarem de sua própria vida, falarem de si mesmo um pouco em seu
itinerário, né? Nos sempre ficamos encabulados com eh, a, o que foi que despertou a vocação de uma pessoa, qual foi o perceber de sua vocação em evolução ao longo das etapas da vida. Então, irmã Maria Inês, fale para nós de como nasceu a sua vida cristã, de como ela se consolidou, de como ela se enriqueceu nas diversas etapas de sua vida. Eu tenho assim a alegria de dizer, em primeiro lugar, né, que nasci num lar cristão, né, num lar católico, de uma família simples do interior de Minas Gerais, não é? Com uma mãe, posso dizer com tranquilidade, uma pessoa santa para os tempos que ela viveu, não é? Conosco e já está no paraíso, está com Deus. E ela, por exemplo, na minha cidade, que não tinha missa, às vezes de quando em quando a minha mãe ia diariamente à igreja para o terço com um grupo de pessoas, né? Então, aquilo marca toda a nossa experiência, né? Então, toda essa realidade. Eu creio que, sempre penso que a minha vocação nasceu pela experiência familiar, porque vizinha à nossa casa, uma tia tinha duas filhas que foram para a vida consagrada, um pouquinho mais velhas do que eu. Uma delas ainda vive, com seus mais de 80 anos, no sul de Minas. Uma outra partiu nova, vítima de um câncer. Mas as duas primas, então, eram vizinhas. E quando a mãe delas, a tia Olívia, recebia cartas, ela sempre ia lá na cerca, não no muro, na cerca, né? Para partilhar com a minha mãe as histórias. Então, Claro. eu penso, eu cresci nesse ambiente, né? De duas primas mais velhas do que eu, indo para a vida consagrada e só histórias, só experiências bonitas que ela contava para a mãe. Eu escutava. E como eu fui fazer a minha primeira comunhão em Aparecida, eu me lembro bem que vendo religiosos na rua lá em Aparecida, eu perguntei à minha mãe, assim, fiz pergunta à minha mãe, e a resposta que ela me deu, com os meus 8 aninhos, eu não esqueço, que ela me disse que eram pessoas que dedicavam a vida a Deus, dedicavam a vida totalmente a Deus. E eu acho não, eu cresci nesta realidade, queria também, né? Tanto que eu pedi à minha mãe que eu queria entrar na vida consagrada. Olha, E terminei o primário na minha cidade, então, e não tinha possibilidade. Na minha cidadezinha no sul de Minas, não havia além do quarto ano primário, naquela época falávamos. E eu fiquei 4 anos sem ir à escola, porque não tinha condições. Quem tinha condições ia para colégios internos. E eu fiquei na minha cidade e perturbando a minha mãe. Eu queria estudar porque eu queria, perturbando meus pais, né? Aí, uma vez, através de uma leiga ligada ao nosso instituto, que vendia, que era uma vendedora ambulante de cama, mesa e banho, esteve em nossa casa. E minha mãe perguntou a ela: Você conhece algum colégio que recebe meninas dessa idade? Porque ela não está perturbando sempre, querendo sempre. E foi quando ela entrou em contato com a minha congregação, né, que tinha essa menina de 14 anos, 13 para 14 anos, que queria entrar na vida consagrada, uhum. mas que não tinha possibilidades, nem conhecia. E as irmãs fizeram contato comigo, eu entrei já para o aspirantado, bem jovem, não é? Em Aparecida, é onde está a nossa casa central, a nossa casa foi fundada em Aparecida, as Irmãs Mensageiras do Amor Divino. Então, eu já estou na congregação já faz 57 anos. Vai para 58 anos que eu entrei na congregação, Nossa, né? Em dezembro, 52 de profissão religiosa. itinerário enorme, né? E, Enorme. E uma experiência assim aham, grandíssima, porque já trabalhei em muitos lugares, em muitas experiências de igreja, sejam de nível diocesano, paroquial, e uhum. como na coordenação da minha congregação, e também na missão Adigentes. Eu estive um tempo em Angola na missão Adigentes. Por isso que nunca faltou em seu coração também nos anos de CRB essa propensão, essa Sim. abertura além fronteiras, né? É, Sim, isso é verdade, viu, Padre Dário? Eu sou muito grata a Deus, sinceramente, por ter me possibilitado muitas experiências uhum, que me fizeram crescer. Eu, quando em 2006 eu fui indicada
porque faltou assim numa hora assim H, a congregação precisou de uma irmã para coordenar um lar de idosos em São Paulo, e um lar de idosos que pagavam, era um lar particular, podemos dizer, uhum, e que a congregação estava na coordenação não dona daquele lar, por questão financeira do instituto nosso novo, precisávamos de trabalhar para manter, né, esse o nosso instituto que é novo, vamos dizer, em termos de história da igreja. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu jamais pensava de trabalhar num lar de idosos, e além disso, idosos ricos. Então foi aham, uma experiência assim difícil para dar o sim à congregação, mas pela minha responsabilidade, pelo sim que eu tinha dado com vida consagrada, claro que eu não disse não, jamais, né? Então eu fui para esse lar em São Paulo, eu digo com toda tranquilidade, era a experiência que me faltava, hum, esse contato com a vida humana, uhum, envelhecida, sofrida, sem quase, podemos dizer, perdendo os maiores valores da vida, tinham tudo, porém, né, a realidade humana, a realidade sim. cristã, sentido de vida, faltava tanto. Então, eu fiz uma experiência muito linda também lá. Então, essa gratidão eu tenho a Deus pela história que eu pude, assim, viver com experiências tão fortes na minha vida. Nossa, não, muito interessante, irmã. Tanto a raiz da sua vocação, né, desde a infância, adolescência, como a dimensão familiar, né, e depois Sim, essa pluralidade de experiências e também a capacidade ou a necessidade da gente colher, né, o bom que cada uma veio nos ensinar, nos trazer, né? exato, Muito, muito bom isso. exatamente. É. Uhum. Mas eh, ao longo de tudo isso se construiu uma vocação, uma personalidade, uma estrutura, né, de pessoa, de irmã, de religiosa. E pouco a pouco essa irmã foi chamada também em funções e responsabilidades importantes, como, por exemplo, recentemente, o serviço da coordenação da CRB, né? E aí a pergunta que eu lhe faço é sobre esses 8 anos de trabalho na CRB, né? Estamos curiosos para entender da senhora quais foram os aprendizados, né? Porque, enfim, é uma instituição complexa, muito plural, muito diversificada no Brasil todo, com provavelmente nova no começo, né, para a senhora, e com tantos desafios, né? Então, que aprendizados, que conversões, que mudanças foram necessárias, né, na sua personalidade, na sua fé, na sua maneira de se relacionar, que descobertas, né, que a senhora fez sobre Deus, sobre a vida nesse serviço. E também, se quiser partilhar conosco algum momento que, em sua opinião, foi decisivo nessa caminhada de CRB. Sim. É, eu trabalhei na CRB de 2013, julho, Uhum. até julho de 2022, né? Ah, Foram então, 9 anos. 9 anos, uau. 9 anos porque eu entrei na diretoria em 2013, né? Uhum, E logo após 8 meses, o irmão Paulo, que estava eleito é, para a CRB como presidente, ele veio para o governo geral da congregação. E eu estava como vice e assumi ah, entendi. e terminei aquele mandato em 2016. Eu fui eleita e 2019 reeleita. Então, já estava realmente junto com a equipe atuando. Eu me recordo bem mesmo que um dos primeiros trabalhos, presenças que foi em nome da CRB Nacional, Uhum. foi no, no Jubileu de Ouro das pequenas comunidades inseridas, Olha, que aconteceram em Lagoa Seca, na Paraíba. Foi em setembro de 2013, me uhum, parece, né? E me marcou bastante. Eu lembro que na nossa reunião da diretoria foi levantado, né, a questão, o convite, e percebi assim que não havia muita motivação, a equipe estava chegando, o irmão Paulo chegando, e eu imediatamente falei, não, eu me disponho, eu não estava uhum, assim com tanta disponibilidade, porque estava ainda na coordenação geral da minha congregação naquela uau. altura.
em 2013, mas me dispus a ir à Lagoa Seca e foi de uma riqueza imensa para mim, né? Aquele primeiro encontro, encontrando lá pessoas, por exemplo, que estavam há 50 anos na vida inserida, há Uau. 50 anos, Ah, né? Então ali eu lembro então de uma frase do Frei Carlos Mesters, no encontro da vida religiosa inserida, não neste, um outro anterior, que uhum. aconteceu no Nordeste, né, para a vida religiosa, assim, mais na presença no meio do povo, né? E ele falou bem isso quando ele viu aquele grupo grande de pessoas, assim, quase 200 religiosos, na grande maioria mulheres, como nós sabemos, e ele dizia bem assim: o que eu vejo nesta sala são cabeças de prata, corações de ouro e pés de ferro. Olha. Então, essa frase me marcou muito. Aham. Então, exatamente isso, porque são pessoas que doaram suas vidas, as Sim. cabecinhas brancas pelo tempo, né? Mas o coração ainda vibrando de amor pela igreja, pela vida consagrada, pelos pobres, não E é? aquela E os pés de firmeza, né? ferro. Sim, Pés de ferro quer dizer gente que não nega serviço, que não se sim, acomoda, etc., né? Então, sim. isso é uma realidade marcante. Então, um dos aprendizados que eu pude dizer, Padre Dário, para a minha vida na CRB, foi que fortaleceu em mim, Uhum. fortaleceu de maneira realmente sólida, que o lugar da vida consagrada é onde a vida mais clama. Que é uma frase Essa que é a uma senhora usa realidade muito. Essa é uma Uhum. realidade forte para mim, que desde que eu entrei na CRB eu vi que teria que fortalecer esta realidade entre nós. Temos que a vida religiosa na América Latina e a vida religiosa no Brasil, sofrendo por um momento de uma crise, se não aprender a voltar às suas origens, à sua questão fundacional, que em geral é a serviço da vida. Sim. Não existe congregação que não nasceu para servir a vida onde ela clama, não é? Então é por isso que podia dizer que é um grande aprendizado, não é? E exigiu de mim, claro, buscar todos os espaços, não é? Para fazer valer essa realidade, ser presença onde a vida clama. Uhum. Então por isso é que todos os apelos que nos vinham, que chegavam à CRB, seja com relação aos quilombolas, os indígenas, a questão da fome, toda a questão dos abusos, Nunca tudo dizia não, né? Uhum. não, eu não tinha coragem, eu ficava ia atrás de quem de nós poderia estar presente, quem de nós poderia realmente ajudar na reflexão, participar, etc., né? A Rede Eu Que Grito pela bom. Vida, né? Sim. Então, isso também é um outro aprendizado. Exigiu de mim buscar espaços para fazer com que a vida religiosa estivesse no seu lugar. Outro aprendizado que também me é muito forte, né? É que a vida é muito preciosa. Então, a marca profunda para mim nesse tempo de CRB e toda a minha vida consagrada é que o sofrimento humano, né, se não nos toca, né, se não nos. é, Como é que você vai criar empatia realmente com aqueles que mais sofrem? Hum. É escutando, estando presente, fazendo presença. Por isso também, quando o Papa Francisco nos convida a viver esse tempo agora com muita escuta, eu vejo que é um outro aprendizado, né? Agora Uhum. você me pergunta também o que me marcou muito neste período. Sim. Eu falei brevemente antes de começarmos a entrevista. Eu então vou repetir porque nós estamos agora gravando, né? Estamos Uhum. falando ao vivo, aliás, estamos falando. Então é interessante. A Hum. CRB, né, em comunhão com a CNBB, iniciamos um trabalho, né? Um trabalho de prevenção, de orientação, de colaboração para que todas as dioceses e todas as congregações tenham
a sua política de proteção, né? A sua, podemos dizer assim, seu protocolo de proteção sim, às vítimas de abusos sexuais na igreja. E nós acrescentamos o trabalho vítimas do poder, também vítimas do poder de consciência, do abuso sexual, etc., na igreja. E me foi assim muito forte quando, numa reunião há um ano atrás, exatamente, em que eu estava presente com a comissão da CNBB, a comissão especial para a questão dos abusos, a minha experiência foi muito forte. Quando eu percebi que, como igreja, como nós éramos ali, representantes da igreja, não é? Estávamos em dúvida se mantínhamos ou não esse trabalho, né? De manter a serviço da Igreja do Brasil o núcleo que nós chamamos o núcleo Lux Mundi, sim, serviço, né, que está amparado, podemos dizer assim, coordenada pela CRB Nacional, mas junto com a CNBB para colaborar com as dioceses e congregações, né? Então foi assim, junto com a coordenação do núcleo, nós dizíamos assim, é hora de estarmos como Maria ao pé da cruz. É um momento de cruz, mas que nós temos que estar de pé para que possamos experimentar e ver a ressurreição, como ela experimentou, né? Então, podemos dizer assim que, para mim, foi o que me marcou bastante neste período. nossa, Porque a gente percebia, né, o quanto que estávamos, assim, envolvidas com esta questão, e depois perceber que parecia que a equipe, que nós ali não queria dar continuidade, por questão, uhum, às vezes, de compreensão do projeto, dos objetivos, sabe? Então, ao mesmo tempo de acreditar na necessidade, o medo, eu digo claramente que o medo, às vezes, de levar avante esse trabalho, nós sabemos hum, representa na igreja, que já representou em algumas dioceses e arquidioceses do mundo, quando não se tomou providência com relação aos abusos. Então, há um certo receio e ainda podemos dizer, um assunto que fica ainda meio tabu, meio medo, meio assim, é, meio opaco para a nossa uhum, igreja. Estamos entendi. esperando que isto cresça. Então, foi para mim uma marca, mas ao mesmo tempo glorifico a Deus pelos passos que foram dados. Sim, Agora mesmo na Assembleia dos Bispos, nós sabemos que a nossa coordenação do núcleo Lux Mundi está lá, junto com sim. a comissão. O trabalho não terminou, né? Está seguindo, graças a Exatamente. Deus. Então, foi uma surpresa mesmo quando o Dom Francisco Bach, que é o coordenador, o presidente da comissão, Uhum, convidou a doutora Eliane, que é a coordenadora do núcleo. O núcleo se chama Núcleo Lux Mundi, por causa da frase, não é, do moto próprio, do Vós documento que o Papa estes, lançou, Lux Vós Mundi. sois a luz do mundo, não é? Sim, Vox ex lux mundi, que é a frase em latim. E nós batizamos, até foi interessante que a ideia deste nome foi do Dom Valmor. Era uma ah, reunião junto olha, com a presidência da CNBB e estávamos discutindo qual seria o nome desse escritório, desse serviço. E ele deu a sugestão e todos acatamos, gostamos, e ficou o Núcleo Lux Mundi, né? Que sim. funciona em Brasília. Nossa, muito rico, irmã. Tanta coisa a senhora disse, mas queria resgatar essa frase que, inclusive, depois a senhora frequentemente usa, né? O lugar da vida consagrada é onde a vida mais clama, né? Eu lembro que também na CRB era quase como que um lema, né? Para evitar que as congregações ou as pessoas acabassem se acostumando, né? Meio que se ensurdecendo a esse clamor, né? E tomando como que uma rotina de vida é, indiferente a tudo isso, né? Então, muito importante fazer ressoar esse chamado, né? Que, claro, é para a vida cristã como um todo, né? Mas de modo especial para a vida consagrada e religiosa. E depois a senhora dizia, a vida é muito preciosa, né? Então, quão importante é saber escutar, socorrer, saber sensibilizar, né? Essa dimensão do sofrimento. E a senhora trouxe uma dimensão especial do sofrimento, que é esse
das vítimas, né, de abuso e de poder, a senhora disse, né, que é algo que a igreja não pode, de forma alguma, né, eh, tornar opaco, né, mas, ao contrário, enfrentar com coragem, com profecia. Obrigado por tudo que a senhora fez, pelas portas que a senhora manteve abertas, por aquelas as quais teve que bater muito, e por quanto agora ainda este núcleo Lux Mundi segue vivo. Isso é bastante importante, e todos e todas nós seguimos comprometidos, né, para que tudo isso avance de modo humilde, mas também verdadeiro e transparente. Bom, vamos avançar, irmã, porque o título da nossa entrevista de hoje, aquele que também fizemos circular nos cards, falava de fato da vida religiosa em tempos cruciais. Por cruciais, a gente entende de fato tempos de cruz, né? Ou de encruzilhada, tempos decisivos, tempos que para nós cristãos não são só assim, de fato, de uma encruzilhada duvidosa, mas são tempos marcados por uma cruz que ao mesmo tempo é paixão e ressurreição, é morte e esperança, né? Então, em tempos tão duros, mas ao mesmo tempo tão luminosos, porque são promessas de vida nova, aí entra o grande desafio para a vida religiosa, né? Tempos em que a humanidade precisa fazer escolhas de conversão radical, porque o sistema, o modelo, tanto econômico como cultural, como de guerras violentas desde o Papa Francisco, precisa de uma conversão imediata e radical, e, e estamos ainda tão distante dessa conversão. Então, eu queria lhe perguntar qual o papel da vida religiosa em específico nisso, né? De que maneira a vida religiosa pode provocar essa conversão em tempos cruciais. E se a senhora conseguir fazer um balanço também da CRB nesses anos, né? Se ela contribuiu a essa conversão. Pergunta grande essa, né? Então, eu diria assim, opa, tudo Sim, bem? Tá sim, certo, sim. né? Estou lhe ouvindo, estou lhe Ah, ouvindo. tá, porque eu que mudou alguma coisinha aqui. Mas eu penso sim, Paridário, Uhum. que nós vivemos não é só na vida consagrada, como na vida da igreja, Aham. né? Na vida do mundo, uma crise de sentido. Eu diria realmente uma crise de sentido na vida Hum. religiosa e na vida da Hum. igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que crise é oportunidade, né? Crise é Uhum. oportunidade, que nos coloca justamente numa encruzilhada, como o senhor diz, né? Então, se nós conseguirmos recuperar o sentido da nossa vida consagrada, o sentido do nosso ser cristão, naturalmente nós vamos tomar um caminho, né? E podemos dizer assim que nós não podemos culpar ninguém da crise da vida consagrada. Cada um de nós, cada uma de nós, podemos dizer assim, assumir que estamos em crise e que Ok. essa crise é uma crise profunda de sentido, né? Então, eu penso claramente para mim, para dar e todos que nos acompanham, Uhum. que se nós não enraizarmos a nossa vida, né? A nossa vida afetiva, a nossa vida de afeto, nossa vida, vamos dizer assim, plena, interna, né? Com o ser, com a vida, com o modo de ser de Jesus, nós não vamos encontrar saída. Hum. Por isso que, quando eu vejo, por exemplo, às vezes uma pequena comunidade surgindo, que o Espírito Santo desperta, às vezes com alguns questionamentos, nós dentro da igreja, na vida consagrada, mas se nós formos analisar, as pessoas se despertam com um ardor muito grande, um amor muito profundo a Jesus, à igreja, aos pobres. Pode ver, né? Então, a realidade que nós percebemos, então, dentro da nossa vida consagrada, dentro da nossa vida cristã, essa necessidade
de enraizar mais a nossa vida afetiva, a nossa vida pessoal a Jesus. Porque Uhum. o tempo que nós estamos vivendo fragmentou demais a vida, Sim, compreendo. não é? Fragmentou demais a vida, que isso leva a um grande individualismo. Então, nós estamos vendo o quanto que a nossa história começamos a perder o rumo deste sonho de Jesus, o sonho de Deus para a humanidade, né? Que é exatamente a vida em abundância, a vida plena para todos. Então, quando nós vamos percebendo assim que esse individualismo que vai fazendo com que as pessoas façam escolhas de acordo com o seu bem-estar, né? De acordo com a sua, podemos dizer assim, maneira de ver a vida, de ver as coisas, de ver as pessoas, de ver a economia, de ver a saúde, de ver tudo. Uhum. Então, na medida que ela opta na sua cabeça, né, pelo que está à sua frente, vai criando, vamos dizer, um fechamento também nas suas opções, nas suas visões e nas suas decisões. Entendi. Então, esta fragmentação que leva ao individualismo está fazendo sofrer muito a vida consagrada, a vida cristã. Né? Eu digo também por isso que nós vivemos esta grande divisão em nossa igreja, né? Uhum. Podemos dizer também essa polarização cada vez maior. Então, se eu vejo assim, como que nós, cristãos e cristãs, vida consagrada, vamos recuperar este amor profundo à pessoa de Jesus e ao seu projeto de vida. Este, para mim, é o grande, grande desafio. Porque Uhum. se não há uma escolha radical da pessoa de Jesus na nossa vida, Padre Dário, como cristãos e cristãs consagrados e consagradas, não há sentido. Né? Sim. É interessante que nas opções, podemos dizer, os 12 desafios da Assembleia Eclesial para a Uhum. América Latina e Caribe, não é? Me parece que é o 11º, não é? Desafio, é exatamente o encontro pessoal. Eu colocaria, ali não teve uma ordem Sim, estipulada, não é uma pensada na hierarquia, né? Sim, Assembleia, não tem uma hierarquia dos sim, desafios, mas tem um deles que fala exatamente desta opção radical pela sim, pessoa de sim. Jesus. Ah, Se fosse colocar uhum. numa ordem, eu colocaria em primeiro lugar. Claro, Nós como não, elemento orientador, né? exatamente, Sim. orientador. Né? Uhum. Então, não seria. Eu vejo assim como uma resposta bem pessoal. Não é? A minha vida tem sentido, a minha vida consagrada, o meu serviço à vida consagrada, na CRB, e todo o trabalho que já pude estar presente como Uhum. religiosa, para mim, o forte é exatamente isso. Eu escolhi Jesus. Aham. Eu escolhi Jesus, o seu evangelho, a sua maneira de viver, de ser, de estar, de realizar. Sim. Então, para mim, é o caminho para todos nós. E quanto mais isto nos deixa assim pessoas ardorosas, convictas, é claro, nós podemos realizar, fazer a diferença no mundo. Uhum. Não, me chama a atenção, irmã, porque em lugar de dar uma resposta, digamos, setorial ou técnica, é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise religiosa, mas a senhora foi mais fundo, né? Disse, não, é uma crise de valores, né? De sentido até, né? Assim, quase como se faltasse aquilo que nos, ao redor do qual nos apertamos, né? Aquilo que podemos realmente segurar como o centro, né? E aí desse o centro é realmente a nossa relação afetiva, integrada, né, digamos, com a pessoa e o projeto de Jesus. Inclusive, nesse mês da Bíblia, né, o convite, portanto, né, a ir como que aprofundando e limpando e libertando cada vez mais essa
percepção da vida de exato. Jesus. Até me veio uma curiosidade, que não estava entre as perguntas que havia lhe enviado, mas que lhe faço assim a surpresa. É, na sua experiência de fé pessoal, qual dimensão da pessoa e da vida de Jesus mais lhe chama a atenção? Qual é o aspecto de Jesus e dos evangelhos que mais a senhora sente como algo que lhe fala pessoalmente, né? Afetivamente, que mais a capturou, a cativou? Ah, sem dúvida nenhuma, o que mais me cativa, me chama a atenção em Jesus, é como ele relaciona com as pessoas. Uhum. Como ele Sim. relaciona com as pessoas. Isso é o mais, além de suas palavras, além de tudo que o Evangelho nos traz, a sensibilidade de Jesus para com as pessoas, né? Então, olhando bem, ele encarou cada situação de uma maneira muito particular. Para cada um, ele teve um olhar. Eu imagino assim, Jesus chegando no Zaqueu, chegando no Tomé, que duvidou da ressurreição, aquela mulher que perdeu seu filho único, que encontra com ele no caminho, levando ele já para sepultar. Então, eu fico imaginando o olhar de Jesus, a maneira como ele encara, como ele olha cada situação. Uhum. Então, para mim, o que me toca na pessoa de Jesus e que me faz assim olhar constantemente para a minha vida também para ter maior sensibilidade para com a pessoa humana. Então, o Sim. esforço que nós devemos fazer e que eu sinto necessidade de me converter cada vez mais é dar assim toda atenção a cada situação. Por exemplo, agora, né, Padre Dário, estou contigo aqui, não é? Ao vivo, Uhum. não é? Então, para mim, o mais importante é ele escutar, é ele ouvir, é ele Uhum. responder. Então, Uhum. essa realidade, para mim, é de Jesus, ele foi assim. Eu Sim. creio que ele deu atenção a cada situação, olhando nos olhos, com uma Uhum. profunda sensibilidade. Então, do Isso. Evangelho de Jesus, que mais me toca é esta realidade, a sua Muito, muito rico. sensibilidade, o seu olhar. Sim, muito rico também porque em tempos em que a nossa vida acaba se tornando cada vez mais virtual, né? Até essa entrevista, né? Está sendo assim, Exatamente, é. virtual, né? Aham. Mas como que é importante esse chamado à relação pessoal e à atenção diversificada, como a senhora bem disse, né? Que Sim, Jesus sim, inspira. Fiquei mesmo comovido ao imaginar, de fato, né? Como Jesus teve que também saber como que mudar o seu chip, né? Conforme o tipo de relação, quase como entrando e interpretando, né? A situação de vida do outro para também transformar a sua atitude, né? Para espelhar aquilo que a outra pessoa estava precisando escutar, ouvir. exato, é assim Muito mesmo. rico, irmã. Aham. Daria para conversar mais, mas estou vendo que o nosso tempo está começando a apertar. Eu tenho ainda uma pergunta importante para lhe fazer, então temos que avançar. Acho que vai ser a última pergunta, é, porque é uma pergunta que tem a ver um pouco com a sua nova missão, né? Ou melhor, não é bem nova porque já foi lhe dada um ano atrás, né? Quando em 2021 a senhora foi nomeada consultora da Congregação Vaticana para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Com um nome longo, né? É uma responsabilidade importante. É interessante isso, porque o Papa Francisco cada vez mais pede ajuda para assessorias, pareceres e contribuições que venham de diversas partes do mundo e cada vez mais também que venham de mulheres, né? Falávamos um pouco disso antes entre nós. O papel da mulher também, né? Como para abrir novas compreensões, novas leituras dentro da igreja, né? Então, eu lhe faço essa dúplice pergunta, né? Na sua opinião, qual o papel que a nossa experiência latino-americana, brasileira, pode oferecer à Igreja Universal? Mas, mais ainda, qual o papel que a experiência das mulheres precisa oferecer à Igreja Universal? E lhe pergunto, de modo até provocatório, se a senhora acha que é suficiente ainda, ou se quais passos ainda podem ser dados, né, para que essa contribuição das mulheres
comece a tomar mais fôlego e mais se enraize mais na igreja. Uhum. Então, é realmente admirável, né, essa atitude do Papa Francisco. Uhum, É interessante que o prefeito para a Congregação do Instituto de Vida Consagrada, Sociedade de Vida Apostólica, né, Dom João Braz de Assis, uhum, ele fez uma observação há pouco tempo, quando um diálogo com ele, que é impressionante o posicionamento do Papa Francisco. Acreditamos que ele pensa, reza e avança, independente do que dizem, do que falam, dos ataques, é, com aquela isso é verdade. serenidade impressionante, aquela serenidade Verdade. impressionante, ele avança, né? Então, essa atitude do Papa Francisco de, recentemente, desde que ele começou o seu pontificado, a indicação de mulheres leigas e consagradas para serviços importantes na igreja, é uma atitude que ele experimenta e que é necessário, não é? Quando é que nós vamos pensar numa igreja realmente sinodal, caminhar juntos, homens e mulheres, leigos, sacerdotes, bispos, não é? E religiosos, religiosas? Então, é um caminho ainda longo a fazer. E o Papa Francisco, sem medo, ele tem tomado posições nesse sentido. Então, nós conhecemos diversas atitudes dele, né? Recentemente, nomeando mulheres para o dicastério para os bispos. E às vezes já tem até gracejos. Esses dias eu escutei assim, uns padres falaram, ah, como é que é? Agora as mulheres vão indicar quem vai ser bispo? Por que Hum, não? Por que não? Né? exatamente. Não, eu falei, ainda brincava assim, não, mas nós vemos claramente que é numa colaboração, né, ajudar no discernimento do perfil, da necessidade que nós temos, né, de uma sensibilidade maior, nossos bispos, nossos Sim. pastores, e se esse é o contributo que a mulher pode dar, é Uhum. exatamente por essa sensibilidade à vida, por essa capacidade que a mulher tem de olhar mais amplamente as questões. Então, a mulher, ela tem por facilidade criar mais espaço de sinodalidade, eu vejo assim com a minha experiência. Então, é exatamente na capacidade que ela tem, na sensibilidade feminina, na capacidade de diálogo, de ouvir, de servir. A mulher é muito servidora, tanto que nós sempre discutimos na vida religiosa, cuidado para não ser empregada barata de padre, que às vezes acontece na vida religiosa e mesmo nas igrejas, nas paróquias, né? As Exatamente. mulheres são exploradas no serviço pastoral, sem às vezes um respeito, sem uma, sabe? Então, tudo isso o Papa Francisco tem mostrado para nós, né? Que o lugar da mulher dentro da igreja e nos setores realmente de discussão, de decisão, é necessário, é um caminho longo ainda a fazer. Então, quando eu fui indicada, não é, para participar como consultora na congregação dos religiosos, eu pensei comigo, né, quando tivemos a primeira reunião que foi online, por causa da pandemia, que Uhum. até nem tivemos nenhuma reunião presencial até hoje por causa da pandemia. Soube que no começo de 2023 terá a primeira reunião com as novas, porque a nomeação foram só de mulheres recentemente Ah, para que bom para isso. esse dicastério, sim. Que bom isso. Então, e exatamente a contribuição nossa, eu mais de uma vez eu perguntava para o Dom João, mas o que mesmo que a congregação espera de nós Uhum. consultoras? Então ele diz assim, além de assuntos que eles nos enviam para poder apresentar nossa opinião, nós podemos escrever aquilo que nós pensamos A desse ou sua daquele iniciativa, né? Sim. Sem Sim, depender das perguntas podemos, dele. Uhum. podemos tomar iniciativa. Eu já tive oportunidade nesse tempo de apresentar uma questão de uma situação muito pessoal de um instituto, de uma religiosa que tinha sido, vamos dizer assim, recebeu um abuso seríssimo de poder, Oh. não é? A congregação queria colocar a irmã para fora. Eu sabia que já tinha vindo para o Vaticano a documentação. Então foi quando eu interferi, não, escrevi Uhum. e fiz a minha parte. Então, exatamente, eu penso assim também, Padre Dário, que a nossa missão dentro desse dicastério é exatamente em favor da vida. Então, aquilo que nós percebemos que não está a favor da vida dos consagrados e consagradas, que às vezes abuso de poder, principalmente,
dentro das congregações, às vezes, mesmo por mais que o Vaticano investigue os fatos, às vezes as coisinhas pequenas não chegam até lá. Então, a nossa contribuição também é fazer refletir, né? Fazer com que possamos discutir mais algum assunto referente à vida consagrada, na caminhada da vida consagrada. Então, o contributo nosso é exatamente essa sensibilidade, essa capacidade de colaborar com essa colegialidade, com essa Uhum. sinodalidade, né? Então, e também porque nós acreditamos que a igreja tem que caminhar nessa sinodalidade. Não dá para sermos, tolerarmos uma igreja simplesmente conduzida e decidida por homens, né? Então, eu vejo também que na nossa realidade de Brasil, Padre Dário, o caminho é longo, o caminho é longo. Porque Hum. na minha experiência, na minha caminhada com a vida consagrada, eu vejo ainda o quanto que dificulta ainda aos nossos padres, Hum. bispos, acreditarem no papel, na palavra, na possibilidade, na capacidade das mulheres de participar de um momento decisório, de dar opinião e decidir junto, né? Então, eu agradeço a Deus que a reeleição da Sônia, porque eu acho ela fantástica, sabe? Como uma mulher à frente do Conselho Nacional dos De leigos do Leigos, uma Brasil. mulher simples, uma mulher apaixonada por Jesus, Sim. apaixonada pelo reino, e sabe? E isto, ela vai dar um grande contributo, está dando um grande contributo no mercado brasileiro, né? Então, nós precisamos de mulheres assim, corajosas, que saibam, assim, aquilo que eu falei também, que tem que ter uma estratégia, sabe? Que unimos a coragem profética, a audácia, a ousadia, Uhum. ao mesmo tempo a ternura, o jeito de lidar. Nós não podemos perder isso como mulheres, porque senão a gente interrompe o caminho. A gente se você pode ver assim, mulheres são demasiadamente assim, por exemplo, pensa que tem que ir a ferro e fogo, não conseguem também, porque Hum. o momento que nós vivemos é de um patriarcalismo, é de um clericalismo, sabe, forte ainda. Sim. Sim. Então, nós não vamos superar se queremos que as coisas sejam resolvidas hoje. Elas têm que ter um caminho. Há um caminho a percorrer. E a Sim. gente tem que acreditar. Eu, para mim, nós temos como mulheres consagradas e leigas que acreditar nesse caminho. Acreditar e confiar que nós estamos dando passos, por pequeninos que sejam, mas acreditar que a experiência de irmã Dorothy, de irmã. Olha, fui citar que nós vamos demorar muito, mas quantas mulheres que ao longo da história da igreja e da vida consagrada deram o Claro. Claro. seu contributo, né? E é um desejo muito grande de que nós, mulheres, leigas e consagradas, estejamos realmente firmes com esse tripé: humildade, ousadia profética e ternura. E ternura. E ternura. Uau. Muito Só forte, essa, para irmã. mim, é Uhum. forte isso, sabe? Sim. É, humildade no sentido assim que a gente pensa que não estamos nem acima, nem abaixo, nem querendo dominar, nem querendo, Uhum. vamos dizer assim, dizer a última palavra, tem que ser nós. Não, isso é humildade para mim. É realmente aquela capacidade de aderir àquele momento, de abraçar as pessoas como são, sabe? E depois essa ousadia profética. Não arredar o pé. Sim. Não arredar o pé Não se nas lutas. acomodar, né, a É, situação como está. exatamente. Não se Uhum. acomodar nas situações, não, como diz assim, acostumar com Uhum. certas Uhum. situações, não é? Por exemplo, neste momento agora da política brasileira, a mulher tem que ter coragem também de dizer o seu lugar em favor da vida. Sabemos Uhum. escolher deputados, senadores, presidente que realmente estejam a favor da vida, que realmente pensem em políticas públicas a bem do país,
tem que ser por aí. E as mulheres estão sempre nas missões mais realmente que despertam e que Sim, favorecem a vida, né? A sim. vida integral das pessoas. Então, para mim, esses três, esse tripé que eu colocaria, né? Humildade, Humildade, ousadia ousadia profética e profética e ternura. ternura. Nossa, e com isso já temos quase como que o envio, né? A missão. Não digo uma receita, mas realmente uma missão de vida. Não, eu achei muito forte também quando a senhora diz que a mulher nos ajuda a repensar a sinodalidade, né? Porque essa hierarquia, essa verticalidade das estruturas é tipicamente masculina, né? Então, nós homens dificilmente vamos conseguir repensar uma igreja sinodal se não for através do olhar de vocês, que é um olhar muito menos contaminado, né, por essa visão patriarcal que temos, que trazemos para por dentro. Então, isso creio que é uma pista importante também, agora em vista também do sínodo, da sinodalidade. Exato. Nossa, irmã, um itinerário grande fizemos a partir de sua vocação, da dimensão familiar, de seus primeiros anos, depois escutando a experiência da CRB, as conversões, as lições de vida, e depois também o papel da vida religiosa consagrada, a busca do sentido, né? E que é um papel coletivo e individual, o enraizar-se na pessoa de Cristo, e depois para chegar agora no fim, sua nova missão, né, como consultora do Vaticano, mas também como abridora de portas, né, para uma igreja que seja mais feminina, mais humilde, profética, eterna. Acho que foi um encontro muito rico. Espero que as pessoas que estão acompanhando e que também virão a acompanhar pela multiplicação dessa transmissão no YouTube possam aproveitar. Ajudem a gente, façam circular esse link do YouTube também nos próximos dias, né? Também a CRB, creio que nos ajudará a fazer conhecer essa sua bonita síntese de vida, irmã. Vou Muito deixar obrigada. para a senhora uma saudação final, porque realmente o nosso tempo terminou. Então, digamos, vai encerrando com suas palavras a transmissão de hoje e vai nos deixando sua saudação. Então, eu agradeço muito ao Padre Dário, a toda a vida consagrada, que me apoiou em todo esse tempo que estive na CRB, porque foi uma grande comunhão que vivemos com as coordenações regionais, com as equipes na CRB Nacional, etc. Foi um tempo de graça. E um tempo também que pude caminhar junto com a Conferência dos Bispos, né, com a Comissão do Laicato, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Então, é esta grande família que nós formamos como igreja no Brasil. Então, eu desejo que não só esse programa, mas toda a vida que acreditamos seja levada à frente por cada um e cada uma de nós, para que tenhamos um Brasil melhor, para que tenhamos um Brasil melhor. Estamos às portas para mudar um pouco a face desta nossa nação tão querida. Portanto, que sejamos responsáveis, responsável nosso compromisso de igreja, responsável nosso compromisso de cidadãos e cidadãs, dando o nosso voto consciente, dando a nossa parcela para um mundo melhor, e desejo que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz continue fazendo, realizando a sua missão, onde ela está, em todos os cantos do Brasil, e agora nós temos, trabalhamos juntos, né? É a Rede Brasileira de Justiça e Paz, em que Isso. estão as comissões das congregações, a Comissão Brasileira e a nossa JPIC. Esse trabalho é conjunto, nasceu já de um trabalho, uma caminhada juntos. Nunca esqueço o doutor Carlos Moura, em que nós juntos falávamos, não, agora é uma aliança para o bem. Que Oh, essa muito bom. as alianças para o bem da vida consagrada com a Comissão Brasileira, com a Conferência dos Bispos, com o laicato, com os presbíteros, formemos essa igreja que realmente avance com entusiasmo, com alegria e muito amor a Jesus. Muito obrigado, irmã Maria Inês. Foi mais uma edição do programa Despertar com Justiça e Paz, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, toda sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, acompanhando vocês. Ajudem a multiplicar essa transmissão, fazê-la conhecer e divulgar, em particular, essa entrevista com a irmã Maria Inês Ribeiro. Um abraço e um bom dia para todas e todos vocês.
Bom dia, Padre Dário. Até uma próxima. Obrigada. Até. Até.